Bom dia, sejam todas bem-vindas, se sinta amada, acolhida nessa manhã de quinta-feira. E hoje nós vamos ler o devocional do dia 25 de junho. Escolhi descansar é o nome do título. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há em 6 dias. No sétimo dia, porém, descansou. Êxodo 20. Especialmente nós, mulheres, temos grande dificuldade em praticar o descanso de forma intencional. Muitas das vezes nós esperamos que sobre tempo e os feriados e os fins de semana que deveriam ser dedicados ao repouso são ocupados por mais trabalhos e mais trabalho. Entretanto, não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando eu estive em Israel, eu perguntei a um judeu o que costumava fazer no dia de sábado, e ele respondeu: Que maravilha! Pensei diferente de muitas de nós. Ele. Quando estive em Israel, perguntei ao judeu o que costumava fazer no sábado, e ele respondeu: Jogamos em família, brincamos, conversamos e no mesmo sábado, nem mesmo varremos a casa. Ele conversa, ele brinca, nem sequer varra a casa no dia de sábado. Que maravilha! Pensei diferentemente de muitas de nós. Eles entenderam que o descanso é uma atitude de obediência. Se o próprio Criador separou o tempo para repouso, quem somos nós para negligenciá-lo? Quando nós descansamos, nós mostramos ao Senhor que somos dependentes dele, não do nosso emprego, não do nosso esforço ou da nossa produtividade. Descansar refrigera a alma, renova as emoções e nos prepara para os desafios da caminhada por essa razão. Devemos tratar essa prática como parte dos mandamentos divinos e não como uma sugestão opcional. Isso não significa que precisamos voltar à antiga lei e passar a guardar ao sábado, mas que é essencial sim separar um momento e parar por completo. Deus nos criou com a necessidade de fazer uma pausa e recarregar. Descansar não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e de confiança na provisão divina. Mulher, tenha certeza de que Ele está no controle de sua vida enquanto você descansa. Mas lembre-se, descanso não acontece por acaso, é uma escolha. Que lindo esse devocional, trazendo para nós consciência, né, que nós precisamos descansar. Não significa que tem que ser do sétimo dia para poder descansar. Mesmo não sendo, nós precisamos do descanso. Nós precisamos ter essa pausa, o corpo precisa, né? Então é muito importante, porque nós como mulheres, a gente não para um minuto. Às vezes o final de semana é o dia que mais trabalha, porque muitas mulheres trabalham fora, no meio de semana, em firma, em outros lugares, e quando chega o final de semana, é os dias que ela quer organizar, fazer faxina, toda o serviço do seu lar. E ali ela vira uma máquina de trabalho, sem parar um minuto, e isso prejudica demais a saúde emocional, física, né, e mental, porque vai sobrecarregando e ninguém consegue viver sem um descanso. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos tirar um dia da semana. Mas eu não posso no sábado. Não importa, tire um outro dia. Você que vai ver qual é o dia que você precisa parar para descansar, para brincar, para sair, para distrair, para repousar. Não significa que tem que ser somente no sábado. O descanso, o corpo precisa do descanso, a mente precisa do descanso. Nós precisamos ter um descanso para nós ter mais saúde física e mental, né? Saúde emocional. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, esse devocional de hoje trouxe para nós essa reflexão. Ô, Sueli,
Eu tenho esse livro, esse devocional, tá Ai, que aqui, ó. legal! E eu Parabéns! pratico, eu pratico ele desde o começo do ano. Esse é muito bom, esse devocional. O ano passado eu tinha outro, não era esse, era outro. Eu tinha o ano E passado Café com Deus Pai. após o meu era Café com Deus Pai, ano passado. Nós lemos ele, nós fizemos também. Eu não tinha acesso ainda. Mas ele também era bom, eu gostava dele. Sim. Ele Mas também era esse bom, é mais mas terapêutico, tem os pais esse é, escrevendo. isso, esse é mais terapêutico, é muito bom. E justamente esse devocional de hoje, ele já falou comigo tremendamente, hoje de manhãzinha já, eu já li ele já hoje. Ele falou poderosamente, é disso que eu estou precisando, é sobre isso que eu estou refletindo, a questão do descanso. Uhum. Né? E esse foi uma lapada que a gente levou no choque de realidade, né? Sim, Porque é maravilhoso, porque é como se fosse assim, puxar a nossa orelha. E aí, isso. você vai E é parar um para puxão, descansar? e é um puxão de orelha real e bom. E Porque, bom, e bom, o melhor para nos puxão de orelha que eu levei despertar. hoje foi esse. Aí hoje amanheceu aqui, eu moro no interior de Alagoas, amanheceu aqui um pouco, eu sei porque estamos no inverno, mas o inverno daqui não é tão frio. Mas aí hoje, ontem fez sol, e hoje começou chovendo, aquela chuvinha e tal. E eu disse, eu vou escolher o hoje. Eu tinha aqui na minha agenda, agendado umas coisas que eu teria que fazer hoje em casa, e eu decidi mudar. Vou adiar essas coisas para outro dia, colocar Sim, em outra data, e hoje eu vou exatamente. descansar. E eu perguntei, eu começo, aí eu fiquei aqui, começo como? Porque eu sou dona de casa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que ensinar meu filho. Eu já comecei assim, mas agora de manhã eu vou para o devocional, daqui a pouco vou tomar um banho, dar um banho nele e fazer o almoço. Pronto. Eu acho que eu Sim, vou estar tirando outras coisas e vou sim, colocar, eu vou delegar meu robozinho para varrer a casa. Pronto. exatamente. Você já começou a desacelerar. Aí eu Quando já percebi, já percebi já isso, já já, começou a desacelerar, o seu cérebro está começando a mudar as marchas. e, E e aí, o que que muito, porque acontece? Quando daqui uns dias você já está tão consciente do que você vai fazer, que você já vai deixar a comida pré-pronta para o dia do seu não, descanso. mas o senhor, sempre eu deixo isso quando eu vou trabalhar, eu acordo às 4h, 4h30, o meu almoço tem que ficar pronto, porque eu só tenho 1h20 de almoço Ah, no dia. então, você já deixa tudo encaminhado Eu já para. deixo o almoço pronto, que não chega só esquenta e tal. Mas aí naquela manhã eu preciso dar uma varrida na casa, mas eu já não varro. Deixo para tarde, quando eu chego, dar uma varridinha e tudo Sim. mais. E Mas outra, eu. às vezes, eu não sei porque eu não te conheço tua casa, mas às vezes a casa tá limpa E a e minha casa, ela é assim. a pessoa já tá tão acostumada ao hábito de querer limpar todo santo dia que vai Pois essa gastar pessoa essa sou eu. energia. Mas A isso minha não casa, significa. a minha casa ela tem o básico, mas é uma casa limpa, não tem acúmulo, não tem sujeira, não tem poeira, a casa forrada. Mas aí eu. Todo dia eu tenho que varrer a casa e passar o Então, pano. isso Varrer aí a é casa o e passar o pano. hábito. E às vezes nem preciso, porque a casa está limpa. Então, é aí que tem que chegar. Não é que Aí a eu tenho casa que. precisa ser limpa porque já está. O seu hábito já te deixou uma escrava. Isso, é Escrava isso. da limpeza. Não é que tá suja, é o hábito. É Então, por escravo. isso que você precisa estar vendo aonde é que você já virou escrava para poder É isso. Pronto, mudar o é seu isso. hábito. Entendeu? Isso, vou até anotar aqui. Exatamente. Seja bem-vinda, Esa, tudo bem? Tudo bem? Ai, que bom. Ah, atrasada, mas entrei. Mas hoje tá tudo atrasado. Eu também entrei atrasada, que eu até coloquei É, lá. E depois eu é, mandei o link. A Josi, quem entrou não me ouvia. Eu tive que sair, fazer sim. outro link, mandar de novo. Então, Ah, assim, tudo tem alguma coisa para querer impedir e a gente vai vencendo. vai, verdade. Mas então, foi muito bom essa reflexão de hoje, da gente precisar descansar. Então, se não é no sábado, você escolhe no dia da semana que você pode, mas que o corpo precisa de descanso, né? E é Sim, isso. Vamos para o nosso exercício. O nosso exercício de hoje é o mesmo de ontem, né? E a gente vai todo dia agora. Como é que é? A semente já foi plantada. Agora nós precisamos manter a constância de molhar essa semente, cultivar essa semente, cuidar dessa semente. Então, vamos lá.
quem você é em Deus, né? Quem eu sou em Deus. Em Deus eu sou produtiva, em Deus eu sou filha amada, em Deus eu sou constante, em Deus eu sou livre, em Deus eu sou abençoada e abençoadora, em Deus eu posso todas as coisas, em Deus sou instrumento de Deus na terra. Próxima. Quem eu sou em Deus? Em Deus eu sou filha amada, em Deus eu sou fiel, em Deus eu confio, em Deus eu espero, em Deus eu sou livre, em Deus eu sou preciosa, em Deus eu sou linda, em Deus eu sou dedicada, em Deus eu sou abençoada, em Deus eu sou generosa, em Deus eu sou alegre, em Deus eu me permito a minha cura, em Deus eu renovo minhas forças, em Deus eu sou constante. Amém. Eu vou ler aqui. Em Deus. Sueli, isso foi muito bom. A gente praticou isso pela primeira vez. Desde que eu entrei antes de ontem, né? Sim. E a gente praticou isso ontem. Isso foi restaurador para mim. Passou de todinho. Isso aqui estava na minha mente. Sim. Foi muito bom. É exercício terapêutico, é para trazer Isso. consciência de quem nós somos. Porque devido ao que a gente passa, nós se perde, nós não sabemos a nossa identidade. Verdade. Em Deus eu sou luz, sou abençoada, próspera, humilde, linda, corajosa, vencedora, cheirosa, que a gente precisa arrumar e ficar cheirosa, para a gente mesmo, né? Meiga, sou mãe, filha, cristã em Cristo Jesus, sou esposa, cheia da presença de Deus, forte. Esse forte que eu quero dizer não é dar conta de tudo. Sim. Né? Ser forte na fraqueza também. Pode trocar também por corajosa, né? Isso, charmosa, elegante, arrumada, positivista, organizada, descansada, que é esse período de descanso que eu estou precisando, eu descansado estou falando sobre isso, agendada, limitada, elegante, bem vestida, linda, ativa, amorosa, simpática e atraente. Glória a Deus. E é isso, a Vanessa não vai conseguir falar, então vamos para o próximo. Agora vamos para o momento da gratidão. Parar de ser vítima. Vamos parar de ser vítima e de reclamar. Sair da murmuração. Vamos ver o lado bom da vida. A gratidão gera emoções positivas. Então, seja grata. Eu sou grata por esse momento que estamos juntos. Eu sou grata por eu não desistir de mim. Eu sou grata por o Senhor ser a minha prioridade. Eu sou grata pela minha família, eu sou grata pela minha alimentação saudável, eu sou grata pelo meu trabalho, eu sou grata pela minha casa nova e aconchegante, eu sou grata por continuar, eu sou grata por não desistir dos meus sonhos. Próximo. Eu sou grata pela vida, eu sou grata pela noite dormida, eu sou grata por acordar. Eu sou grata por esta manhã, eu sou grata pelo meu lar, eu sou grata por minha família, eu sou grata por ser uma serva de Deus, eu sou grata pela fé, eu sou grata pelos meus filhos, pelas minhas netas, meus bisnetos, eu sou grata por ser virtuosa, eu sou grata por ser mulher, por ser avó, por ser bisavó. Eu sou grata por ser uma pessoa abençoada. Amém. Aqui, eu sou grata pelo fôlego de vida, pela saúde, pela paz, pelo sossego, pela saúde do meu filho, grata pela minha casa, pelo shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, pela alimentação saudável, que é uma forma de agir honrar a Deus também, pelo meu trabalho, por ser escolhida e filho de Deus, pela noite dormida, por Deus me permitir cuidar do meu lar, pela minha família, por ser servo de Deus, pela fé, por me autocuidar, estou despertando cada dia mais. Sou grata por dizer não, por ser obediente na presença do Senhor, por me olhar, pela força, pela coragem,
por olhar de onde Deus já me tirou, pelos livramentos que Deus está me dando, me dá cada dia, e grata pela conexão com pessoas maravilhosas. E gratidão a Deus por, nos últimos tempos, Deus ter me conectado com pessoas que me ajudam a evoluir e a crescer e a agregar na minha vida. Gratidão a Deus por essas pessoas. E elas, eu creio, tenho certeza, plena convicção que elas vêm da parte do Senhor. E que eu glorifico a Deus e agradeço por isso. Amém. Glória a Deus. Vamos para a profecia, exercitar, pedir, desejar grandes coisas para você e para a sua família. Em qual área que você está precisando profetizar? Se é sobre o seu trabalho, seu esposo, seus filhos, sua casa. Eu profetizo nada quebrado, nada trincado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu profetizo uma semana abençoada. Eu profetizo cura nos lares. Eu profetizo conexões entre famílias. Profetizo a casa nova e aconchegante. Eu profetizo não julgar as pessoas, mas acolhê-las. Eu profetizo continuar acreditando e sendo positiva. Eu profetizo ser uma mulher ousada, cada dia mais. Eu profetizo sabedoria divina. Eu profetizo viver o momento presente. Eu profetizo desconectar mais do celular. Eu profetizo transformação, renovação de mente. Eu profetizo não desistir dos meus sonhos. Celi, qualquer coisa, se eu sumir, vocês não assustem, é porque meu celular não tá bem. Tá bom. Ah, só foi falar, sumiu. Pode falar, José. Eu profetizo por cura emocional, batismo nas águas, se Deus permitir, dívidas pagas, filho, sabedoria para me educar meu filho, falar palavras que edificam. Eu declaro portas abertas para mim e para meu esposo, que eu preciso que ele abra uma porta, Senhor, na minha área financeira, para me quitar algumas coisas, algumas dívidas que eu fiz quando eu estava desempregada. E eu preciso muito urgente que Deus me envie esse recurso para mim sair desse deserto que tem me preocupado muito. Não retroceder, não voltar atrás, né? Me acolher e me amar. Eu profetizo administrar as finanças. Eu repreendo o medo, todo tipo de medo que não vem de Deus está repreendido em nome de Jesus. Eu quero viver um dia de cada vez. Eu profetizo meu casamento restaurado. Não falte o pão de cada dia na mesa. Não faltará vestimentas para mim e para meu filho. Eu profetizo, meu filho será um homem próspero, abençoado, um homem de Deus, um filho amado do Pai. Eu creio que pela ótica da fé, eu declaro vida sobre a vida dele, declaro amor, declaro carinho, declaro atenção, eu declaro sabedoria da minha parte para que eu possa levá-los aos caminhos que sejam prósperos. E eu profetizo cura da ansiedade. Eu já declaro em nome de Jesus, eu já me vejo curada pela ótica da fé, eu me vejo gerenciando o meu tempo, eu me vejo já desacelerada, eu já me vejo não me preocupada com o dia de amanhã, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. O dia de amanhã a Deus pertence. E eu declaro que eu aprenderei a gerenciar o meu dia, um dia de cada vez, em nome de Jesus. Amém. Quantas coisas já com consciência, né? O primeiro passo já deu, que é ter consciência, agora é ação, né? Depois da consciência, ação. Vamos então agora para o nosso momento de leitura. Para quem está assistindo no gravado, nós estamos lendo esse livro, A Mulher Sábia Edifica o Seu Lar. E hoje nós vamos ler o capítulo 5. 6, né? Ontem foi o 5? Deixa eu ver. É o 6. Vamos ler o capítulo 6 aqui. Ô, Sueli, como é a capa desse livro? É assim. É de David Titus, é? David Titus. Pronto. Ele é muito bom. Ele é pequeno, 10 capítulos só. Então, nós já está quase terminando esse livro. O nome do título é Um Lar Edificado sobre os Fundamentos Corretos.
Existem aspectos essenciais quando se trata de edificação de um lar. Uma das questões centrais de se edificar algo tem a ver com o estabelecimento de fundamentos. Isso é alicerce. Não se pode edificar um edifício sobre fundações fracas, como Jesus deixou bem claro. Então, toda construção que vai ser feita precisa ter o quê? Um alicerce bem forte. Porque não vai adiantar nada se esse alicerce não for forte ou resistente. Quando eu levantar todo esse prédio, as paredes, colocar tudo, ele vai desmoronar. Então, precisa ter um alicerce forte. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vieram as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ele cairá com grande estrondo. Se você lê essas palavras de Cristo e não age de acordo com seus ensinamentos, será como o homem tolo que construiu a casa sobre areia, isto é, sobre uma base inadequada. E aí, será que nós estamos sendo uma mulher tola ou sábia? Será que estamos construindo a casa em cima de como está o nosso alicerce? E como se Jesus dissesse, aqui está a pedra fundamental, eu estou dando a você, mas se a deixar de lado e continuar vivendo da forma como tem vivido, será uma tola. Não é sábio abrir mão de fundamentos sólidos, pois isso é agir como tolo que construiu a casa sobre a areia. Todo mundo sabe que não se constrói uma casa sobre areia, porque toda vez que chover ou vier uma tempestade, ela não permanecerá de pé. Assim como não é sábio edificar uma casa sobre alicerces fracos e inadequados. Então, aqui está falando que na Bíblia, biblicamente falando, a rocha representa Jesus, o Deus encarnado, cuja essência é o amor. Ao ler lá em Coríntios, vemos o amor e a paciência e bondade, bondoso. Não é ciumento, não é presunçoso, não orgulhoso, nem grosseiro, não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. Portanto, essa qualidade deve fazer parte da essência dos alicerces de um lar. Então, o que precisa fazer parte de um alicerce de um lar, né? Que a gente precisa ter o que? Verdade. Cabe nós, mulheres sábias, estabelecer as bases que tenha essas características, as demais que se referem ao amor verdadeiro. Conversei com uma amiga que tem um grande negócio na área de construção e lhe pediu que me falasse sobre alicerce. Eu sabia o que eram, mas queria me aprofundar naquilo que Jesus quis dizer. Ela me disse que os alicerces são os pilares de concretos inseridos profundamente no solo para manter firmeza de estrutura. As fundações são a parte de uma edificação que deve ser feita com maior perfeição, pois se a base estiver poucos centímetros fora do prumo, a harmonia da construção ficará comprometida. Os alicerces de um lar precisam ser estruturados com base de amor, pois o amor é a essência de Deus. E como mulher sábia que deve edificar o seu lar, você precisa aprender a amar em sintonia com o amor de Cristo, sabendo como responder em amor, como deixar o amor divino ser transmitido aos demais por seus intermédios. Você consegue fazer isso? Observe como a Bíblia descreve o amor e veja se tem vivido isso no cotidiano de seu lar. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia e se estendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo
todo conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanha, mas não tivesse o amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e é bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável nem rancoroso, não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Está lá em Coríntios 13. Nós não podemos amar dessa forma sem o amor de Deus. Como Deus é amor, devemos estar próximo a Ele e em Sua presença, a fim de deixar que Ele trabalhe em nossa vida. Essa é a única maneira de amar com o amor descrito pela Bíblia. O amor de Deus é traduzido em 4 alicerces principais, os pilares de nossa edificação, que é atitude, comportamento, caráter e verdade. Tudo isso é amor. Então, gente, olha só, o amor é repartido em quatro alicerces principais, os pilares da nossa edificação: atitude, comportamento, o caráter e verdade. A atitude, o amor é paciente, e isso é atitude. É bondoso e não ciumento, e isso também é atitude. Se você parar e analisar as características do amor descrito pelo apóstolo Paulo, perceberá, ele não é definido exclusivamente por sentimento ou emoções. É mediante o que fazemos e falamos que revelamos se amamos. A atitude denuncia se temos em nós, de fato, o amor de Deus. Se você age de forma vergonhosa, com ciúmes, brigas, desrespeito e desonra ao marido, petulância, impaciência com seus filhos, ou gritos, ou outras características que contrariam o que uma mulher sábia e edificadora deve ter, precisa urgentemente repensar a maneira como age aí no seu lar, pois não está refletindo o amor de Deus. Essa é a parte da atitude, como é que está se comportando dentro do seu lar. Se é impaciente, se grita com os filhos, tudo isso que eu acabei de ler, se tem briga, se não ouve o esposo, tantas coisas aqui, então precisa urgentemente, né? Repensar da maneira como você está agindo. Agora vamos para o segundo. O comportamento. O texto diz que o amor não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável e nem rancoroso. Essa qualidade está relacionada à pedra fundamental do comportamento, que é a maneira pela qual se expressa as atitudes mencionadas no item anterior. Por definição, comportamento é como essa pessoa se procede em relação às outras, em especial com referência às regras de boas maneiras. Refere-se ao que você faz, de que forma você age, ao que você diz, como trata as pessoas. Isso tudo é parte do amor, a pedra fundamental de um lar edificado por uma mulher sábia. Terceiro é o caráter. O texto diz que o amor sempre se mantém firme. Você não pode se manter firme sempre se é fraca de caráter. O fraco de caráter foge quando a pressão aumenta. Não quer enfrentar a verdade. Dá o fora, ela foge. O caráter forte diz, certo, isso é pesado, é difícil, me machuca, eu não gosto de lidar com isso, mas sabe de uma coisa? Farei o que for preciso para estabelecer uma fundação sólida no meu lar, enfrentando o que for necessário. O caráter enxerga o que é positivo em meio ao negativo.
e enfrenta todas as coisas. O caráter persistente é positivo, ele é forte e ele exerce pressão, ele não desiste em nosso casamento. O amor precisa ter caráter para que persistamos, mesmo diante de situações difíceis. Agora eu vou para o quarto. O 4, que é a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com verdade. De que forma você responde quando ama alguém e descobre uma verdade a respeito dele que não é boa? O amor abraça a verdade, não importa qual seja. A qualquer momento, algo negativo pode ser revelado sobre os nossos filhos. Minha filha, certa vez, teve muita dificuldade em sua vida escolar. Isso aconteceu porque Lari e eu estava tão assoberbado de tarefa que relaxamos nas atividades que estavam fora do nosso trabalho ministerial. Nós não agimos com sabedoria, os alicerces estavam lá, mas não prestamos atenção às necessidades de minha filha em relação aos estudos, como o amor determina que deveríamos fazer. Certo dia recebemos um telefonema da escola, pois ela não leu um livro que deveria ser lido e, consequentemente, não fez a tarefa. Quando as crianças estavam devolvendo os trabalhos, ela furtou um dos que estava na cesta da professora e o copiou. Parafraseando, porém, a professora viu o que ela fez e muito sabiamente nos telefonou. O que fazemos numa situação como essa? Se temos o fundamento estabelecido em amor, seria muito mais fácil se não soubéssemos disso ou disséssemos para a professora deixar para lá. Mas não. O amor abraça a verdade, tanto faz se é uma verdade positiva ou negativa. Ela é benéfica. Quando você descobre que seus filhos fizeram algo e isso a desaponta por causa dos seus padrões cristãos, em vez de ficar desolada, abrace a verdade, encara. Pode ser necessário fazer alguns ajustes. A sabedoria implica reconhecer quando você não foi sábia. A verdade sobre minha filha revelou que ela estava enfrentando dificuldade em uma área que não percebemos. Isso abriu meus olhos completamente e fiz ajustes na forma como eu poderia ajudá-la com seus trabalhos escolares. Em vez de eu ficar impressionada com a verdade sobre ela, agi de forma correta, e isso alimentou o amor dela por mim. A maioria das vezes em que ficamos nervosos com verdade negativa e é por causa de nossa própria imagem que vivemos tentando proteger. Ainda bem que ela viu, né, que o erro estava nela, que não estava ajudando a filha a fazer essa tarefa, porque estava muito ocupada com outros cargos. Então, ali a filha ficou com dificuldade e teve problema, por causa dos pais que não estavam prestando atenção no que os filhos precisavam. Que lindo a atitude dela. A maioria das vezes em que ficamos nervosos com verdade negativa e por causa da nossa própria imagem que vivemos tentando proteger, outro ângulo da verdade em amor é que o amor abraça a verdade sobre nós mesmos. A mulher sábia precisa estar apta a aceitar a verdade sobre si, aquela que não consegue ver. Se eu só vejo um lado meu, o meu marido e dos meus filhos pode chegar a outros lados. Eu só posso ver as minhas costas com a ajuda de outro objeto ou de outra pessoa. E todos nós temos frente e costa. Se você me diz, por exemplo, deve seu braço tem uma sujeirinha bem aqui, precisarei tirá-la. Se não abraçamos a verdade, o nosso fundamento será fraco. Se estabelecemos o alicerce do lar com centímetros de diferença de onde deveria estar, quando as crianças crescerem, chegará o dia que você olhará para trás e se perguntará: o que aconteceu? Abrace a verdade como expressão do meu amor que edifica o seu lar. O resto virá naturalmente. Mulher, o sistema de apoio. A mulher é sistema de apoio da casa. As mulheres são os pilares que Deus estabeleceu para suportar o peso do seu lar. É por isso que a Bíblia afirma que a mulher sábia que edifica o lar e não o homem sábio.
Ao mesmo tempo, Deus escolheu fazer de nós aquelas que devem estar submissas aos homens, e não o contrário. O Senhor criou as mulheres para os homens, e não os homens para as mulheres. Ele nos fez para sermos guardadora do nosso lar, as donas das propriedades. Nós, mulheres, nós somos sistema de apoio, aquele que Deus estabeleceu para suportar o peso da edificação. Em outras palavras, você é preparada para suportar maior pressão que seu marido. Você foi presenteada pelo Deus da criação com a aptidão de aguentar as dificuldades do lar, com capacidade emocional e mental especificamente destinada a isso. Meu Deus, quanta coisa aqui. Ele nos fez para sermos as guardiãs do nosso lar. Que lindo! Para as mulheres, casada com seus filhos, significa que deve ajudar o marido, sendo ele crente em Jesus ou não. Para as mulheres solteiras, a Bíblia diz que ela deve se preocupar com as coisas do Senhor. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. As mulheres não casadas com filhos, e isso inclui viúva, divorciada, inclusive as que têm filhos adultos, deve apoiá-los, pondo-se à disposição dele quando precisarem. Você poderia me dizer que tem estado com seus filhos, embora eles não liguem para você, não a respeite? Se isso está acontecendo, reajuste as suas bases. Você deve pôr concreto novo, cavar uma nova fundação, voltar atrás e dizer: sabe de uma coisa, filha, eu estou aqui para apoiá-lo. Não importa a circunstância, não importa o passado, não importa o que lhe fizeram. Deus diz o que você deve estar à disposição de sua família quando for necessário. Tente novamente, você consegue. Você, mulher, é a pessoa que dá suporte e apoio. Viúvas, apoie os sonhos de seus filhos e seus netos. Avós, tenha as crianças em sua casa, transmita o amor e a virtude de Deus a elas. Cante hinos para ele, transmitam-lhe a tradição, estabeleça essa base em sua vida. E seja você viúva, seja divorciada, seja solteira, tem um papel a desempenhar, o de quem edificará com sabedoria o seu lar? Por meio da virtude e do amor de Deus. Será que você compreende que sua casa é um santuário? Onde Deus habita? Só porque você vive sozinha em termos humanos, não significa que o seu lar não pode ser espaço onde se ministre os outros, aos seus filhos e netos, aos filhos dos seus vizinhos. Edifique o seu lar sobre os fundamentos corretos e seja apoio a todo tempo. Esse é o procedimento de uma mulher sábia. Essa oração da mulher sábia. Querido e amado Deus, como é bom estar em tua presença, como é bom poder ler sobre ti, conhecer as escrituras, lê-las e guardá-las em meu coração. Obrigada pelo meu lar, por minha família, pelo meu espaço onde eu moro. Ponho-me diante de ti e me disponho a ser transformada pelo teu poder. Que o Espírito Santo esteja em meu lar e nele habite para sempre. Ajude-me, Senhor, a ser uma mulher que edifica o meu lar em amor, que eu viva de acordo com os teus ensinamentos, para a honra e glória do teu nome, que o amor esteja sempre presente onde eu estiver e que os alicerces do teu grande amor sustente o meu lar. Quero ser exemplo onde eu estiver, a fim de edificar a vida da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo, que eu seja o pilar da vida dele, sempre alicerçada em teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que capítulo lindo, que fala tanto com a nós, né? Porque nós somos mulheres. Será que nós estamos sendo mulheres tolas ou mulheres sábias? Qual é o papel da mulher? Aqui falou, né, que
os 4 pilares do amor, que é a atitude, o primeiro pilar, a atitude, o comportamento, o caráter e a verdade. Muito lindo, muito edificante. E aí, terminamos a leitura desse capítulo. E aí, como que foi para vocês? Teve alguma coisa que fez você refletir? Como está sendo o seu papel como mulher, como esposa, como mãe, como vó? Como está sendo o seu papel dentro do seu lar? Alguém quer comentar? O que mais me chamou a atenção foi a questão de você não se sentir culpada quando algo estiver errado com os filhos, por exemplo, por você ter negligenciado, né? Eu não vou dizer, mais essa semana aconteceu algo assim com meu filho, que eu vi que eu negligenciei, né? Foi negligenciamento meu. E ali, na hora, eu disse, não, isso aí não tem culpa, ele é apenas uma criança, eu deveria ter feito isso, ter atentado para essa situação, né? Uhum. E aí eu comecei a dizer, não, agora esse papel é meu. E eu fui lá e intercedi por aquilo que eu precisava ser feito, né? Que eu precisava fazer. E deu certo. Aí depois eu senti um alívio muito grande, assim, pela correria, pelo dia a dia, eu negligenciei isso com meu filho. Sim. Aí a correria, às vezes a correria, o automático, você até isso nos rouba de focar em alguns princípios, em algumas coisas que a gente tem que fazer com os filhos. E foi muito interessante, me chamou a atenção essa parte aí. E a outra parte que me chamou a atenção foi a parte de como é que você é dentro da sua casa, questão de gritarias. Há muitos anos atrás eu era uma pessoa que era muito agitada. Às vezes, se eu achava que ter autoridade era gritando. Uhum. Eu achava muito isso. E foi muito difícil me libertar disso. Foi um desafio que houve. E assim, a questão de palavrões, porque eu cresci em um ambiente que não tinha palavrões. Mas eu tinha, em algum momento, Deus me colocava em situações. Eu tinha situações que eu ia para ambientes que tinham muito palavrões. E a família do meu esposo, por exemplo, assim, eles têm esse hábito. Deus me arrancou desse lugar. Assim, me arrancou, porque não era para mim. Era uma energia muito pesada, porque a família chamava muitos palavreados pesados dentro de casa. E eu saí dessa situação, mas hoje eu me vejo assim. Às vezes meu filho quer fazer alguma situação que eu quero agir com calma, e eu vejo a situação, dá a vontade de dar um grito, né? Sim. Mas aí eu me policio nesse sentido. Às vezes volta e meia a gente até humano de falar. Sim, é normal. É porque é o gatilho, né? Aciona os gatilhos. Isso. Se algum dia você foi gritona, mesmo querendo parar, ativa um gatilho e o gatilho leva para aquele lado de fazer o que fazia. Isso é forte, isso é real, isso é forte, isso acontece comigo. E volta e meia, esses dias eu fiz um propósito para Deus mesmo. Que assim, um propósito mesmo. Que eu tinha que. Tudo sobre meu filho eu tinha que abrir a boca e profetizar. Porque volta e meia eu queria dizer assim: eita, menino, assim, desobediente. Desobediente. E eu percebi, poxa, ele vai crescer ouvindo isso, que ele é um filho desobediente. É a semente que você estava lançando, desobediência. Isso. Aí eu fiz um propósito mesmo, eu vi que aquilo ali era tão grave, que eu fiz um propósito para Deus mesmo, não vou dizer os detalhes aqui, mas eu fiz um propósito que eu tinha que deixar daquilo, porque aquilo era mal para o meu filho, ia fazer mal para ele. E graças a Deus está com 3 semanas que eu não faço mais isso. É um treinamento. Treinamento. E eu creio que hoje Deus me fez lembrar disso de novo. Sim. Né? Falei, Senhor, eu fiz um propósito para ti, para isso e isso. Então, isso é muito forte, tem me ajudado muito. Essas leituras desses livros são muito edificantes. Se a pessoa for analisar e trazer para o nosso contexto, para o contexto de cada família, né? Cada família tem seu contexto, dentro de casa, é algo para a gente levar muito a sério, ao pé da letra. Sim. E assim, Sueli, eu percebo que eu tenho orado muito a Deus para mim continuar sendo persistente. Porque às vezes a gente é persistente por uma semana, por um mês, por 2 ou 3, mas ali no meio do caminho acontecem outras coisas, às vezes o dia a dia, as coisas a gente está focando que já acha que já aprendeu, já acha que já sabe aquilo, já acha que aquilo já injetou na mente, né? E não vai mais praticar aquilo. Mas eu tenho orado muito a Deus que Ele me dê persistência. Em tudo aquilo que eu estou aprendendo, que eu possa plantar cada dia uma sementinha daquilo para permanecer. Sim, é a constância. A constância. Josi, e é tão profundo isso, é tão profundo e sério, que a base, igual que o capítulo falou, que nós precisamos construir, ter uma base forte. E as mães estão tão ocupadas com tanta coisa e deixam o seu lar por último. E aí que erra.
Porque o lar é o primeiro. O lar é o primeiro. E os filhos tão pequenos, e é nessa hora que o filho é pequeno, é que tem que fazer a base forte, porque o cérebro dele é uma esponja para aprender as coisas. Se ele não aprende no pequeno, quando crescer, as mães vão querer que eles façam, não vai fazer. Pode até ser que mude, mas é com mais dificuldade. Isso. Então, é no início das crianças pequenas que a mãe tem que procurar fazer o máximo de atenção. Igual aqui que ela deu o exemplo da filha, que elas não estavam tendo tempo para a filha, e aí a filha deu problema lá na escola. Essa culpa era de quem? Da criança? Não, é dos pais. Porque os adolescentes e a infância, eles não têm o cérebro igual nós de adulto. E nós somos como Deus para eles, né? Igual Deus é para nós, os pais é como Deus para os filhos. Então, eles têm toda a confiança em nós. Se nós não ter esse tempo para cuidar e educar e prestar atenção, ajudar, eles vão fazer de qualquer jeito. E ali depois a gente, sem sabedoria, a gente cobra muito dos pais, dos filhos. Ah, porque você e começa a falar aquele monte de coisa. Você, igual você acabou de falar, que chamava seu filho de desobediente. Isso aí já é uma semente que está jogando, ainda bem que Deus te alertou e separou, mas quando falamos assim, a gente já está plantando que ele é desobediente. Porque o que sai da nossa boca são sementes. Então, Exato. o que é que nós estamos falando para os nossos filhos? Gente, eu vejo tanta coisa que eu falo, meu Deus, se eu tivesse esse entendimento, olha que eu não era uma má mãe. Não, mas mesmo sendo uma mãe boa, eu errei demais, porque eu não tinha essa sabedoria que eu tenho hoje, de estudar, de buscar conhecimento. E eu lembro que eu orava na cabeça dos meus filhos dormindo. Ô, Sueli, Eu orava na cabeça deles dormindo. E isso é muito bom, porque a gente precisa estar lançando e estar sempre buscando a Deus para proteger os nossos filhos. Então, o alicerce da nossa casa, aqui está falando, igual na Bíblia está falando, nós mulheres, nós somos a responsável pelo nosso lar. Nós somos a porteira, nós somos o alicerce. A mulher tem um grande responsabilidade na vida na casa, no lar. E se nós, às vezes, muitas das vezes é só dona de lar e às vezes se acha inútil. Não, eis aí é o papel mais principal, é cuidar do seu lar, dos seus filhos. Mas é maravilhoso discutir essa parte de lar, porque é muito edificante. Eu gosto demais. Pode falar. Essa questão de orar na cabeça do filho, um dia eu estava na igreja e Deus usou uma senhora lá para dizer que todas as noites eu fosse no quarto do meu filho, colocasse a mão na cabeça dele e orasse por ele. Eu orava dormindo mesmo, eles dormindo e eu orava. Desse dia para cá, Sueli, eu faço isso todos os dias da minha vida. E é maravilhoso isso. É muito, parece que é libertador isso. É maravilhoso. Então é muito importante. Será que nós estamos sendo mulheres tola ou sábia? Como está sendo o amor? Você viu que eu achei muito lindo aqui ter quatro áreas, né? 4 pilares. Mulher é o sistema de apoio da casa. Se uma casa sem uma dona de casa, um lar sem uma mulher, gente, é difícil, né? Igual já quantas mães morrem, né? E os filhos ficam pequenos. Aquela casa fica uma casa desorientada. Fica totalmente, todo mundo perdido, aquelas crianças, Então, uma mulher dentro de um lar faz toda a diferença. Mas uma mulher sábia, porque se tiver uma mulher tola, que está fazendo tudo mal feito, às vezes é até melhor que fique sem a mulher. Porque a mulher, ela tem um poder enorme de mudar, mas também para estragar. Se ela abrir a boca para falar coisa, as pessoas que estão perto, fica tudo desorientado, principalmente os filhos. Então, é muito importante, eu acho muito bom esse livro.
esse fundamento de tratar é a parte principal. Ah, mas eu quero buscar autoconhecimento nisso e aquilo. Muito bom, mas o primeiro pilar é o nosso lar. Se o nosso lar não tiver alicerçado, desmorona tudo. Mais alguém? Vanessa está sem poder falar. Nosso momento aqui está acabando. Mas tem alguma coisa para falar? Para falar. Josi. Não, já falei até mim hoje. Vamos tirar a foto para nós encerrar. Amanhã não tem, tá? Encontro. Amanhã de manhã não tem. Só segunda agora. Tirar uma foto aqui para nós terminar. Semana que vem já termina esse livro. Vai abrir, Vanessa? Não consegue? Vamos tirar, acho que a Vanessa não consegue. Ué, abriu! Ô, Josi, então segunda-feira leia para nós o capítulo de segunda? Sim. Então, já quando eu abrir, você já lê, porque é bom quando alguém me ajuda. Sempre quem lê é a Miriam. A Miriam não está podendo vir. Leio A Miriam sim. sempre lê. Leio sim. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Já. E é isso, gente. Deus abençoe e até segunda-feira. Tchau, tchau.